Olha só, mais de 80 mil empregadores de trabalhadores domésticos de todo o país receberão avisos a partir de hoje para a regularização dos depósitos do FGTS de seus empregados. Inicialmente, as notificações do Ministério do Trabalho e Emprego terão o caráter de orientação com o objetivo de alertar os empregadores sobre as irregularidades e para dar oportunidade de regularização voluntária dos débitos com o FGTS até 31 de outubro de 2025. É sobre este assunto que a gente conversa agora com a Juliana Mendonça, que é advogada e especialista do direito do trabalho, né? E eu vou começar já agradecendo por estar aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Agora, doutora, quando a gente fala de trabalhadores domésticos, quais empregados se enquadram nessa categoria? Excelente, porque as pessoas ainda têm dúvida quanto a isso. Quem trabalha num ambiente familiar que não tenha entendimento dele para lucratividade, mais que 2 vezes na semana, ele é considerado empregado doméstico. Então, todo trabalhador que trabalha em ambiente familiar, ambiente que não tenha interesse com o trabalho dele, exercer lucratividade, ele, trabalhando mais que 2 vezes por semana, ele é considerado empregado doméstico. Agora, quais são os direitos, dos empregadores e dos empregados também? Os empregados domésticos, eles hoje possuem os mesmos direitos de um trabalhador urbano e rural. Se ele trabalhar mais que 8 horas diárias, 44 horas semanais, ele tem direito à hora extra. Algumas peculiaridades, por exemplo, caso ele viaje com a família, ele vai ter um adicional de 25%. Se ele trabalhar após as 22 horas, ele vai ter direito adicional noturno. É um trabalhador que tem os mesmos direitos dos demais empregados. Então, é muito importante que assine a carteira desse trabalhador, bem como pague todos os direitos. Tem uma situação muito específica do trabalhador doméstico, do empregado doméstico, que é um recolhimento único que o empregador tem que fazer. Esse recolhimento único é muito simples, ele é através do E-Social Doméstico, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, no seu aplicativo, e você lança lá os dados daquele trabalhador, salário, quando que ele entrou, e ele vai calcular mensalmente quanto que esse trabalhador vai ter que recolher de INSS, de FGTS, daquele valor que seria equivalente à indenização para dispensa sem justa causa, bem como o seguro. E esse percentual é no valor de 20%. Então, o empregador, quando ele contrata um empregado doméstico, ele tem que saber que 20%, além do salário daquele empregado, ele vai ter que fazer esses recolhimentos. Tá certo. Agora, tem prazo, né, doutora, com relação aos depósitos do FGTS. E tem as penalidades também para quem não se organizar para esse prazo? Sim, o prazo é todo dia 20 seguinte ao mês trabalhado. O empregado trabalhou naquele mês, no mês seguinte, o empregador vai ter que fazer o recolhimento de 20%, que equivale todo o INSS, o FGTS, a indenização e o seguro. Já é um valor englobado. Caso esse empregador não venha fazer os recolhimentos devidos, além de multas e juros que vai ser lançado no próprio aplicativo, ainda ele poderá ser autuado pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, e além disso vai ter esses valores, responder administrativamente que os valores, caso haja essa condenação nos autos de infração, não são pequenos. Agora, vamos relembrar um caso aqui que a Justiça, acredito que a doutora também acompanhou, que a Justiça do Trabalho condenou uma rede varejista, de alimentos de Goiânia a pagar R$100 mil em indenização e uma pensão mensal ao pai de um adolescente de 17 anos que morreu em um acidente de trabalho. Além disso, mais de 80 mil empregadores domésticos receberam um aviso para regularizar os depósitos do FGTS. Nesse caso, o pai do adolescente morreu durante um acidente, foi num acidente de trabalho. Como é que fica a situação? O filho realmente tem direito a receber, além dessa indenização, tem mais algum direito? Esse caso foi um pouquinho diferenciado e sai da questão do doméstico, tá? Uhum. A gente está indo para uma outra situação que ocorreu realmente. Um trabalhador menor de idade, utilizando-se de motocicleta do empregador, que é uma empresa varejista, veio a acidentar e vir a óbito. Quem recebe? Os pais, os parentes próximos, as pessoas que sofreram a dor
da perda dessa pessoa, né, desse trabalhador. E aí os pais, além do direito à indenização por danos morais, pelo sofrimento da perda do filho tão precocemente, ainda terão direito à indenização por danos materiais. Nesse caso, além do tratamento, eventualmente, que ocorreu, eles também, além de despesas com funerais, também uma possível pensão mensal em decorrência da perda financeira com a morte desse filho. No caso foi o adolescente, aqui só corrigindo, eu falei o pai, mas é o adolescente que morreu, né? Foi um acidente de trabalho e o pai dele teve essa indenização. Isso aplica a todos os casos também ou tem diferença tem que ser analisado caso por caso, doutora? É analisado caso a caso, porque tem que verificar se houve responsabilidade da empresa. Nesse caso, claramente tem a responsabilidade, até porque o menor não poderia sequer estar dirigindo e ele estava fazendo um trabalho, desviando de sua função em veículo automotor, que não poderia estar ocorrendo de forma nenhuma, até porque nem habilitado ele era. Então, nesse caso, existe a responsabilidade da empresa. Em outros casos, dependendo, tem que verificar se há culpa exclusiva do empregado ou se a empresa concorreu de alguma forma para que aquele acidente ocorresse. Cada caso tem que ser analisado diretamente. Mas todos os casos envolvidos que tem questão de acidente de trabalho, é caso que tem que ser analisado muito de perto, porque é um tipo de situação que a família inteira sofre. A gente deu essa pausa para falar sobre este assunto, que foi um assunto, inclusive, repercutiu bastante, principalmente nas redes sociais, era mais para trazer, esclarecer algumas dúvidas, né? Agora a gente volta para a questão do FGTS, de trabalhadores domésticos. Como fazer para verificar se está sendo depositado corretamente a questão do FGTS, doutora? Pode olhar no aplicativo da Caixa Econômica, tem lá o meu FGTS, você pode verificar, ou então pode ir diretamente à Caixa Econômica Federal pedir o extrato analítico do FGTS, que você vai conseguir verificar se o pagamento está ocorrendo mensalmente. A possibilidade dos empregadores parcelar isso? Aí eles teriam que ver diretamente com a Caixa Econômica. Pode fazer o parcelamento lá diretamente com a Caixa Econômica. O que não impede o direito do empregado de receber de forma única. Então, se a empresa resolve, se a empregadora resolve fazer uma negociação com a Caixa quanto ao parcelamento do FGTS, isso não impede que o empregado queira receber de forma única. Tanto que é motivo de rescisão indireta, ou seja, aplicar uma penalidade no empregador por não estar cumprindo com a obrigação do contrato, que seria fazer os recolhimentos mensais. Tá certo. Acho que as dúvidas foram esclarecidas, né? Agradecer a doutora, que é especialista, né, em direito aí do trabalhador. Agradecer pela presteza, por ter aceitado o nosso convite. É sempre bem-vinda. Obrigada e estou à disposição e uma excelente semana a todos. Juliana Mendonça, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Tem o WhatsApp dela aí? Pode falar o seu Instagram, doutora. Juliana Mendonca ADV. Juliana normal, Juliana Mendonca ADV, pronto. Já segue lá e qualquer dúvida é só entrar em contato com a doutora. Obrigada. Obrigada.